Quando tratamos da doutrina da Trindade, um dos pontos que historicamente mais gerou controvérsias e debates acalorados é, sem dúvida, a doutrina da geração do Filho. De fato, é um dos temas mais delicados, porque toca o ponto mais sensível da fé, pois pretende falar da geração entre o Pai e o Filho sem dividir Deus, nem diminuir a divindade de Cristo. Nós iremos, nesta aula, transmitir a você a fundamentação bíblica teológica desse assunto. Precisamos, sim, lançar bases sólidas nas Escrituras Sagradas. Pois quando buscamos fundamentação bíblica, percebemos que, sobretudo no Novo Testamento, este tema é um dos eixos centrais da revelação. Seria esta relação mútua entre o Pai e o Filho. É importante notar que no Antigo Testamento o termo Pai é usado apenas de modo ocasional para Deus, sempre em referência à sua relação pactual com Israel. Êxodo 4:22, Oséias 11, vamos ver isso aí. Agora entenda que esta linguagem aponta para uma escolha livre e graciosa de Deus, e não para qualquer ideia de geração física ou filiação ontológica. Tá? Isso muda completamente no Novo Testamento, quando o Pai passa a ser o nome pessoal de Deus em relação a Jesus Cristo. Tá? As Escrituras salientam claramente que o Pai não se aplica, em primeiro lugar, à relação de Deus com Israel e com os crentes. Mas, pelo contrário, em seu sentido original, preste atenção, isso que é muito importante, aplica-se a relação do Pai com o Filho. João 14, João 17, vamos ver isso aí. No verdadeiro sentido original, Deus é o Pai do Filho. Mas o que significa para o Pai ser Pai? Há um teólogo chamado de Andreas Gostenberg, ele observa que a caracterização de Deus como Pai deve ser entendida no contexto da concepção judaica do papel do pai na família e na comunidade em geral. Porque nós vamos observar que a estrutura familiar judaica era um patricentrismo, onde, tal como os raios de uma roda, a vida da família se irradiava para fora a partir do pai, que era o centro. Então, a comunidade se constituía em torno do pai e levava a sua chancela em todos os aspectos. Então, dentro dessa concepção, um aspecto importantíssimo do pai era que a descendência oficial era traçada a partir da linhagem dele, de modo que é dito que o pai gera filhos, conforme Mateus 1, versículo 1 ao 14. Então, um pai é uma pessoa que dá vida, que gera filhos. E ser o pai, portanto, significa amar, dar vida e gerar o filho. Daí percebemos, dentro dessa concepção judaica, cultural, um vislumbre já da geração do filho. Então veja, o nome filho é aplicado a Jesus no Novo Testamento em diferentes combinações. Nós temos a expressão filho, simplesmente, temos filho de Deus, temos filho do Pai e temos filho do Altíssimo. Porém, há um termo no Novo Testamento, em referência a Jesus, que lança
mais luz sobre o significado do nome filho, que inclusive é o nosso tema, alvo de muitos debates, é claro, onde a Bíblia utiliza o termo unigênito. Tá? Nós vamos ver isso em João 1, versículo 14, versículo 18, João 3,16. 1 João também, capítulo 4, vamos ver esse termo unigênito. Atualmente, muitos estudiosos entendem que esse termo tem apenas o significado de único. Inclusive, existe já algumas traduções que já nem usam o termo unigênito, mas o termo único, como a NVT. Por quê? Porque traduz o termo unigênito como monogênesis ou monogenes, composto aí por dois vocábulos, que seria monos, único, só, solitário, e genos, traduzindo como raça, cepo, tipo. Então veja aí que, de acordo com o dicionário Vini, o termo unigênito, com relação ou referência a Jesus, revela o sentido de relação não originada, tá? Indicando aí o representante exclusivo do ser e caráter daquele que o enviou. Então, desse modo, muitos estudiosos e especialistas contemporâneos ver nesse termo o entendimento que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo. A pesquisa moderna afirma: o sentido básico do termo é único, sem igual, único da espécie. Então, esta é a forma de interpretação dos especialistas, estudiosos da atualidade, ou do século XX para cá, podemos assim dizer. Porém, essa não foi a interpretação dos pais nicênicos. Tá? A teologia do credo vai dizer, por meio de um exame do termo, os contextos joaninos, tá? Eles traduzem a expressão unigênito, ou traduziu a expressão unigênito como o único gerado. Eles diziam que essa palavra é formada a partir de genon, que significa gerar, e não de genus, que significa apenas tipo ou categoria. Por isso, eles, os pais da igreja, traduziram o termo monogenes como único gerado, especialmente único gerado. Os pais da igreja de língua grega, como Justino Marte, que viveram muito perto do tempo dos apóstolos, entendia claramente o unigênito como gerado. Eles eram falantes nativos de grego e estavam culturalmente próximos do Novo Testamento. Por isso, alguns dizem que tinha muito mais condições de entender o sentido original do que os intérpretes modernos, né? Muitos séculos depois. Tá? Os defensores da posição clássica afirmam que o termo unigênito em João não deve ser lido isoladamente. Tá? Os defensores da linha clássica, ou seja, dos pais nicênicos, eles dizem que o termo assume uma nuance relacional de geração, porque João já havia introduzido, desenvolvido o verbo gerar em seu contexto imediato. Antes de chamar Jesus de unigênito, João fala repetidamente do novo nascimento dos crentes como algo que procede de Deus. Em outras palavras, os defensores da linha clássica dizem que esse uso prepara o leitor para entender que a filiação do Filho é única e singular, não meramente comum como os demais. O padrão é claro, né? Segundo os estudiosos. O padrão é claro. Veja, João,
Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 ao versículo 13, os crentes são gerados de Deus. Vamos observar isso aí. João 14 e 18, Jesus é o Filho unigênito. Né? João 3 a 8, nós vemos o novo nascimento pelo Espírito. João 3,16, João 18, e 1 João capítulo 4, Jesus é novamente chamado de unigênito. Então, esse encadeamento é intencional. João constrói uma teologia de filiação em que a linguagem do gerar conduz à compreensão da filiação única do Filho, distinta da filiação dos crentes. Tá? Fica claro que a interpretação dos pais nicenos sobre o termo unigênito está em conflito direto com o consenso quase unânime entre os estudiosos modernos do Novo Testamento. Isso é perceptível no estudo da teologia. Desde meados do século XX, tornou-se comum entre esses estudiosos rejeitar a interpretação dos pais nicenos e afirmar que unigênito significa único ou exclusivo, descartando assim esse termo como prova exegética da geração eterna. Tá? Inclusive, o dicionário Wycliffe diz que no Concílio de Nicéia, os defensores ortodoxos da fé contra-ário parece não ter entendido muito bem um termo. Isto é, por esta razão discutem a existência eterna de Cristo ao invés do significado da palavra. Isso está no dicionário Wycliffe. Agora, precisamos entender, depois de apresentar esses dois lados aí, tanto da interpretação atual, contemporânea, tanto a interpretação dos pais nicenos, precisamos entender que esse conflito de interpretação nesse texto não significa que os teólogos atuais estejam rejeitando a doutrina da geração eterna em si, tá bom? Significa que eles estão rejeitando uma base bíblica para ela citada no credo, tá bom? Porque certamente, com certeza, a doutrina da geração eterna tem uma ampla base bíblica e não se baseia apenas em João 1,14, tá bom? No obstante, os pais nicenos destacar o termo unigênito como um pilar exegético aí para tal doutrina. Tá? Teólogos, bons teólogos salienta, né? Como Kelvin Gillis, ele diz que nenhum pai grego baseou a doutrina da geração eterna unicamente no termo unigênito. Tá? Os pais não extraíram a ideia da geração apenas na palavra unigênito, mas da compreensão global de que Jesus é o Filho de Deus de um modo único e não temporal. Tá bom? Os estudiosos contemporâneos, que defendem a geração eterna do Filho, não se apoia em um único texto prova. Não se apoia em um único texto prova. Mas em um conjunto canônico, nós precisamos entender isso aqui. Um conjunto canônico lido exegética e teologicamente. A doutrina da geração eterna do Filho se baseia principalmente na revelação bíblica de que a primeira e a segunda pessoa da Trindade são eternas e indelevelmente identificados e relacionados como o Pai e o Filho. Então, uma relação pai e filho pressupõe a geração. Em outras palavras, os pais geram filhos. Né? Tem um teólogo muito bom que escreveu sobre a Trindade. Ele diz que a doutrina não se baseia exclusivamente na exegese de uma palavra apenas. Não. Tá bom? Mas nas relações eternas entre pai e filho e na unidade do ser de Deus.
Foi Agostinho que diz que, a fim de defender a geração eterna, ele diz que esta doutrina não depende apenas da tradução do termo unigênito, mas ela está profundamente enraizada na forma como as Escrituras retrata a relação do filho com o pai. Inclusive, Agostinho diz que a geração eterna pode ser vista, principalmente em João 5,26. Está escrito: pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, o Filho possui vida em si mesmo, que lhe foi dada, enquanto o Pai possui vida em si mesmo, que não lhe foi dada por ninguém. Como argumenta, ou como pergunta Agostinho, o Filho recebeu vida em si mesmo? Sua resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. O Pai gerou o Filho. Segundo Agostinho, a expressão foi dada é aproximadamente equivalente a um significado foi gerado. Esta é a ideia e tese de Agostinho. De fato, o grande pregador expositivo, Crisóstomo, argumentou que o verbo deu, nesse contexto, é equivalente a gerou. De Castro considera João 5,26 um texto central e decisivo na discussão sobre a geração eterna. Tá? Para ele, a explicação mais adequada para o Filho possuir a mesma vida que o Pai não está apenas na missão temporal, mas na relação filial eterna entre Pai e Filho. Foram vários outros textos que serviram de base para a geração eterna, mesmo elas não carregando consigo o termo geração. Hebreus capítulo 1, versículo 3 é um desses textos que diz: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, aqui nós vemos que a expressão resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, mesmo aqui não tendo o termo filiação ou geração, a igreja historicamente entendeu que essa metáfora do resplendor ou brilho da glória implica uma relação de origem e consubstancialidade. Tá? João 17:5, texto muito conhecido, quando diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Aqui, o Filho fala de uma glória divina que possuía ao lado do Pai antes do começo do mundo. Trata-se de um forte testemunho da pré-existência eterna de Cristo e de sua comunhão intrínseca com o Pai. Embora o versículo não mencione explicitamente geração ou filiação, no termo os teólogos inferem que se o Filho compartilhava a glória divina com o Pai desde a eternidade passada, isso pressupõe que ele existe como Filho desde a eternidade. Então vemos aí algumas bases bíblicas, referências, para embasarmos, ancorarmos a doutrina da geração eterna.